Aê, finalmente um vídeo sobre fundos imobiliários nesse canal. E nesse vídeo de hoje a gente vai te falar sobre como funcionam os fundos imobiliários e os primeiros passos para começar a investir. E esse é um excelente tipo de investimento porque o brasileiro já tem a cultura de gostar de imóveis. Então você pode comprar um fundo imobiliário com R$100, por exemplo, e aí fica fácil para todo mundo investir. E o melhor de tudo é que esse tipo de investimento não tem imposto de renda ainda, então você tem que aproveitar esse momento agora. Nessas horas só me vem na cabeça o seu barriga cobrando aluguel. Não tem ninguém! Não tem ninguém! Como não tem ninguém? Não tem ninguém que bata tão bonito na barriga, senhor Porta. Perdão, senhor Barriga, perdão. E então, o que o senhor queria? Eu agradeceria se o senhor me desse o dinheiro do aluguel. Então, para você que está a fim de aprender como funcionam os fundos imobiliários e também começar a dar os seus primeiros passos nesse mundo, fica com a gente até no fim do vídeo que a gente vai ter uma surpresa para você lá também. Ai, vou aguentar, não vou ter que falar aqui que é a surpresa. A gente vai deixar para você um ranking com os melhores fundos imobiliários, mas é só para quem ficar até o final do vídeo. E para você que acabou de pular do avião e caiu aqui de paraquedas, já se inscreve no canal, deixa seu like e também ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Então pode soltar a vinheta e bora pro vídeo. Então beleza, quando você compra um fundo imobiliário é como se você comprasse um pedacinho de um grande imóvel. Eu não sei se você já foi na Avenida Paulista em São Paulo, por exemplo, ou se não naqueles grandes shoppings que tem por aí. A maioria desses imóveis são fundos imobiliários. E aí esses fundos imobiliários são montados geralmente por empresas financeiras ou que trabalham nesse ramo. E aí é escolhido um gestor profissional do mercado imobiliário para gerir esse fundo. E aí fica bom demais, porque você só tem que ter o trabalho de selecionar o melhor fundo, o gestor vai fazer tudo para você e você vai ficar na maciota. Espere um pouco, maciota. Não, é um cafetão chamado maciota. Foi o que eu disse, maciota. Não, é um cafetão chamado maciota, como um bonde chamado desejo. Diga a coisa toda, um cafetão chamado maciota. Posso chamá-lo só de maciota? Então, como a gente já falou, você tem que comprar algumas cotas de um fundo para começar a ter ele na sua carteira. E como os fundos imobiliários são ativos de renda variável, você tem que comprar eles direto no seu home broker da sua corretora. O funcionamento basicamente é como de ações, só que a volatilidade de um fundo imobiliário é bem menor. E aí existem também vários tipos de fundos imobiliários diferentes. O primeiro tipo de fundo que a gente vai falar é um tipo de fundo que é feito para o desenvolvimento imobiliário. Esse é um fundo onde o gestor vai construir alguns empreendimentos e você vai se tornar como um sócio dele. Outro tipo são os fundos de renda também. Nesse tipo de fundo, o gestor pega o dinheiro de todo mundo que está aqui naquele tipo de condomínio que é um fundo imobiliário, compra grandes imóveis e você vai ter uma parte daquele imóvel que ele comprar. Esses são os fundos que compõem a maior parte dos fundos hoje disponíveis no Brasil e também são os melhores para gerar renda ao longo do tempo. Existe também outro tipo de fundo imobiliário de renda, são os fundos de lajes corporativas e galpões industriais. O fundo que eu falei antes de renda investe mais na parte de shoppings. E esse aqui já investe em imóveis de alto padrão e, por exemplo, galpões também para grandes empresas. Também existem os fundos de fundos. Mas o que é esse fundo de fundo? Fundo duas vezes? É o seguinte, esses fundos podem investir em outros fundos ou se não em papéis do mercado imobiliário. E aí o gestor pode fazer uma gestão do que ele acha melhor no mercado imobiliário, pode ser outros investimentos, pode ser outros fundos, investir e te pagar o aluguel. Existem outros tipos também, mas pela falta de tempo vamos ficar só nesses. E agora vamos falar também de algumas vantagens dos fundos imobiliários sobre o investimento em imóveis comuns. A primeira vantagem é que é muito fácil e rápido de comprar um fundo imobiliário. Enquanto no mercado normal você tem que sair de casa para procurar um imóvel para você comprar, aqui você precisa só de ter uma conta numa corretora, abrir sua conta e mandar uma ordem via home broker. Se essa ordem for executada, você já tem seu fundo imobiliário e no próximo mês você já recebe seus aluguéis isentos de imposto de renda. Outra vantagem é a liquidez dos fundos imobiliários. Para você que não sabe, liquidez é a facilidade com que você consegue transformar o seu investimento
investimento em dinheiro. E aí também, se você estiver precisando de dinheiro naquele momento, é só vender a sua cota lá no seu home broker do mesmo jeito que você compra. Se você pensar no imóvel físico, as coisas já são um pouco mais difíceis. Você vai ter que encontrar um corretor que venda esse imóvel para você e vai ficar dependendo também de quantas pessoas querem pagar por aquele imóvel. Fora o tempo que você vai gastar até que essa venda seja concluída. A burocracia para você ter um fundo imobiliário também é muito menor. Você não tem que, por exemplo, ir para cartório para fazer algumas documentações que são necessárias nos investimentos em imóveis físicos. Os aluguéis dos fundos imobiliários também são isentos de imposto de renda. Isso é um incentivo que o governo dá para esse mercado se popularizar um pouco. Lembrando que eu estou falando só dos dividendos. Se você tiver uma cota de um fundo imobiliário e quiser vender, se você tiver tido algum lucro nessa operação, você vai ter que pagar um imposto de renda. Então a isenção é só sobre os aluguéis. Outra vantagem dos fundos imobiliários é que praticamente você não tem custo. Os custos já são todos embutidos no aluguel que você vai receber mensalmente. Então quando você receber seu aluguel, o valor já vai ser líquido e o gestor já vai ter tirado a parte dele de administração daquele fundo imobiliário. Lá nos imóveis físicos, se você não sabe, geralmente você tem que pagar uma corretora imobiliária para fazer o serviço de administração para você. Ou senão você vai ter que fazer isso sozinho. E aí você corre risco de tomar um calote ou senão de perder muito tempo por conta desse imóvel. E o último ponto positivo é que nos fundos imobiliários você pode diversificar seu investimento em imóveis. Na maioria dos fundos tem lá dentro um tanto de imóvel que o gestor está investindo, o que fica mais difícil nos imóveis normais. Porque não é toda hora que você tem um valor alto para diversificar seu investimento e comprar um outro imóvel. E quanto mais imóveis você tiver, mais você consegue diminuir o risco do investimento. E agora vamos falar também de alguns pontos negativos. Todos os investimentos têm pontos positivos e pontos negativos. Um dos problemas é que os fundos imobiliários, como eu já falei, são ativos de renda variável. Isso significa que o preço deles varia ao longo do tempo e você tem que saber escolher os melhores para ter a sua cota sempre crescendo de valor. Mas se você acha que os imóveis físicos também não têm o preço variável, você está muito enganado. É mesmo? É? Pode ser que nos imóveis físicos a variação não é perceptível, mas se você perguntar para dois corretores diferentes, eles vão te falar dois valores diferentes do preço daquele imóvel que você está procurando. Outro risco também é que esse fundo pode ter uma performance ruim. O mercado pode estar ruim, o gestor pode não estar sabendo qual atitude tomar e a cota pode cair de valor. Então, para sair desse risco, a gente tem que escolher bons fundos e que estão sempre crescendo de valor com bons gestores. Então, depois disso, agora eu vou te mostrar onde encontrar os fundos imobiliários que existem hoje disponíveis no Brasil. E a gente vai fazer isso lá no site da BMF Bovespa, que hoje é chamada de B3, eu vou te mostrar isso na prática. Então vamos lá para a tela do meu computador que eu vou te mostrar onde encontrar esses fundos. Então bora lá achar esses fundos, eu vou ficar olhando aqui pro meu computador que está aqui do lado e você vai ver aqui na tela também onde eu estou entrando. Então o primeiro passo a gente vai em renda variável lá no site da B3 e aí tem vários produtos aqui, a gente vai em fundos de investimento que está aqui embaixo. Beleza, aí a gente está vendo aqui fundos de investimento imobiliário que são chamados de FII, Fundo de Investimento Imobiliário. E aí agora a gente vai vir aqui nos fundos listados. Pronto, aí aqui agora a gente tem uma lista com todos os fundos que são listados em bolsa. Você pode entrar em um deles aqui também e aqui do lado a gente consegue ver o código de cada fundo que está listado em bolsa. E aí a gente vai entrar aqui num fundo que eu tenho na minha carteira para você ver como é por dentro de cada fundo. Beleza, aí agora a gente está aqui dentro do fundo e você pode ver aqui várias informações como o nome do fundo, o CNPJ dele e também a cotação atual. Dá para você também ir lá no site do fundo para ver as informações, as últimas coisas que o gestor fez e o que ele está deixando de informação para você. Ali em informações relevantes a gente vai encontrar algumas coisas que o gestor está falando para a gente que ele está fazendo, como ele está gerindo esse fundo. Então aqui dentro dessa parte do site você também vai encontrar os relatórios financeiros, também a cotação ali histórica desses fundos. Então vai dando uma mexida em cada fundo que você está interessado nessa parte da BMF Bovespa que eu te mostrei como acessar, você vai conseguir encontrar toda a informação. E agora chegou a hora, para quem esperou até esse momento, aqui embaixo do vídeo eu vou deixar um ranking com os melhores fundos imobiliários. Nessa lista você vai encontrar os rankings
selecionados pelos maiores dividendos, e a gente não pode selecionar esses fundos só pelos dividendos. E aí você pode usar esse guia para conhecer seus primeiros fundos imobiliários. Entra no site da B3 e veja se esses fundos estão indo bem. Então o link para você baixar o ranking de fundos imobiliários vai estar aqui embaixo desse vídeo. É só clicar lá para você fazer o download gratuito. E no próximo vídeo a gente vai te mostrar como investir na prática em fundos imobiliários. E por hoje é só isso tudo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aquele abraço e bora investir!